E aí, tudo bom? E hoje vai ser praticamente uma aula, porque eu vou falar sobre principalmente o resultado da fotografia. Quando a gente faz, eu vou deixar voltado para eventos, aniversários, casamentos, apresentações, tá bom? Vou deixar voltado para eventos, porque eu tenho aqui 3 tipos de fotografia. Deixar já o resultado das 3. Em lugar interno, com luz controlada, em lugar interno, com luz não controlada. E vou explicar por quê. E em lugar externo. Eu apliquei esse método nas três fotos e deu muito certo. É um método que eu desenvolvi nesses 5 anos. Cada um tem seu método, cada um vê a melhor forma para fotografar e editar. E eu vou passar o meu e quem sabe você não desenvolve o seu. E pega dicas que são valiosas aqui, dicas que eu peguei com alguns outros fotógrafos e vou passar para você também. Agora, principalmente, falando de ferramentas, talvez você fale assim, mas qual que é a sua câmera que você usa? E lembrando, voltado aqui para quem utiliza câmera, se você quiser aprender e testar com o telefone, pode também. Eu creio que você vai conseguir um bom resultado. Aqui eu tenho um kit Canon, como eu já mostrei nos outros vídeos. Câmera, lente e flash da Canon Speedlight 200Z. A câmera T3 e a lente 1755. Uma das principais aqui ferramentas que eu tenho, que é a lente 2.8. Então tem 17, quanto tem 55, ela é 2.8. E não pense você que é só por conta de uma lente prime, só por conta do... Não. É um conjunto aqui que me ajuda bastante, facilita muito hoje em dia na minha fotografia. Mas se você tiver uma 1855, vou te ensinar também a fazer essa mesma técnica com ela. Se você quiser testar no telefone, também vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, já mostrei as fotos, já falei como que vai funcionar. Então vamos direto na prática agora. Que eu vou abrir aqui, ó, tô gravando a tela já tô direto no Photoshop. Antes de eu pensar em gravar esse vídeo, eu já tinha editado essas fotos. E não tinha salvo nenhuma, como eu digo, quando sai da câmera, eu chamo da foto crua, sem edição. Só que eu encontrei algumas outras fotos que estavam cruas e vou aplicar essas técnicas nessas fotos. Essa foto de um casamento que eu tirei e editei. Essa foto de um aniversário infantil, que é o meu sobrinho e minha irmã, que eu tirei e editei. Você vê que a diferença dessa, que é um ambiente interno, era uma igreja, uma iluminação controlada, sem variação, porque ela era bem iluminada e todas aquelas fluorescentes, aquelas barras de lâmpada fluorescente. Agora aqui, eu falo que a iluminação era variada, porque tinha iluminação do salão de festas, mas tinha uma porta gigantesca de vidro e estava durante o dia. Você vê que essa luz que entra aqui na direita da foto, essa luz que entra aqui, ó, de cá, desse lado, é a luz que entra da porta. E a decoração estava próxima à porta. Então foi um desafio que eu encontrei. Então dava uma variada sim. Tinha iluminação do ambiente, tinha variação... tinha iluminação do ambiente, tinha iluminação que entrava pela porta, né, da luz do sol. E essa daqui era um lugar externo que eu tirei da minha mãe e minhas primas. Era um lugar externo, logicamente, né, e tinha iluminação do ambiente, que era a luz do sol. Só que aqui já estava meio que nublada, a luz não estava batendo direto, foi perfeito para tirar essas fotografias. Olha a configuração dessa foto, já editada, né, f2.8, como eu te disse, 1/180, ISO 100 e também na 38mm, a 38mm. Aqui eu encontrei essa mesa, essas cadeiras, pedi para minhas primas sentarem, minha mãe ficar em pé e fiz essa composição com fundo. Aí a questão que eu falo da lente, né? Você fala assim, mas uma lente prime também entrega esse resultado. A diferença da lente prime, a principal diferença vão ser duas. As principais diferenças da lente prime e da lente do kit, digamos assim, de entrada. Porque a minha é 1755 2.8. A de entrada é 1855, se eu não me engano, ela vai de 3.5 a 5.6. A diferença vai ser a questão do desfoque de fundo. Você vê aqui que eu dou o zoom, né? Minha mãe está em foco. Na lente do kit de entrada, você não vai ter tanto desfoque assim. E principalmente na claridade. Que você pode dizer, você vai encontrar que a lente do kit ela é mais escura. Então você vai compensar isso no ISO através dessa técnica que eu vou te passar. Se eu não me engano é desse fotógrafo aqui, ó, César Augusto.
Já vi muitos vídeos dele falando de fotografia, algumas dicas muito importantes e principalmente uma dica que ele passou que eu acho muitíssimo válido para fotografar em ambientes internos e também até externos. Principalmente, que é o que? Na parte da configuração da câmera, você vai achar o ISO da iluminação ambiente. Primeiramente, antes de você ligar o flash, qualquer flash que você for utilizar, se você tiver um flash externo, legal, você desliga ele, até retira. Se você for usar o flash pop-up, abaixa ele. Qual que é a diferença do flash externo para o flash pop-up? Flash externo tem mais potência e você não usa a bateria da câmera para disparar, né? O flash pop-up você usa a bateria da câmera, então você descarrega ela mais rápido. Vou configurar a velocidade e a abertura. Aqui seria 2.8, a velocidade 1/120, 1/160, 1/150, acima de 100. E abaixo de 180, não vou chegar a 200, porque dessa forma eu já congelo a foto. E depois o ISO eu vou deixar no automático. E vou olhar aqui qual ISO que ele vai me entregar. Eu vou clicar para focar e vou ver qual ISO que ela vai me entregar, a câmera vai me entregar. Que daí eu já encontro o ISO do ambiente. O que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou configurar o flash para me dar um pouquinho mais de luz, mas não de forma que venha estourar, para que eu consiga fotografar a pessoa e o fundo também sair numa exposição legal. Porque se eu só colocar o flash e bater ele na carga média ou máxima, a pessoa vai ficar, e configurar a câmera para isso, a pessoa vai ficar exposta direitinho e o fundo vai ficar escuro, vai ficar subexposto. A pessoa vai ficar em destaque, mas o fundo vai ficar muito escuro. A questão é que o pulo do gato é você só dar uma iluminada de leve na pessoa que está à frente do fundo, no ambiente, e não deixar o fundo escuro. Claro que vai ficar um pouquinho mais claro as coisas e a pessoa, principalmente a pessoa, né? A pessoa vai ficar um pouquinho mais clara, não vai ficar estourada. Esse é o pulo do gato, o meu pulo do gato. Eu deixo a pessoa um pouquinho mais clara dessa forma. Eu acho o ISO do ambiente, aqui no caso o ISO 100 que nem eu te falei, a luz estava entrando, né? E no caso da igreja, no caso da foto da igreja, deixa eu ver. Aqui o ISO 1600, olha, a iluminação ambiente, no caso aqui a foto do casamento da igreja, era 1600. E eu deixei o flash no mínimo, somente para dar uma clareada nos noivos, e eu consegui essa qualidade da edição, da pós-edição. Que é o seguinte, quando você edita uma foto e tem que aumentar a iluminação, você traz aparentemente mais ruídos para a foto. Quando você tira uma foto, vou pegar essa da igreja, eu tenho uma aqui separada, o que eu faço nas edições? Eu edito o enquadramento, o ângulo, edito a posição e ok. Basicamente isso daqui. E depois eu edito a iluminação. Por isso que eu edito foto por foto. Você tira em RAW? Não tiro fotos em RAW. Eu tirava no começo, quando eu comecei com a 18:5, fotos em RAW. Pela questão principalmente da noiva, para não estourar o vestido da noiva. Porque quando você não sabe configurar direito, é melhor assim, para não deixar que o vestido estourasse. E com o RAW você consegue recuperar melhor as altas e as baixas luzes. Mas agora, como eu sei configurar a câmera de forma que eu consiga expor bem as pessoas, tanto o fundo, eu já tiro em JPEG. Eu não fico com essa frescura de tirar foto em RAW, tanto que a minha câmera, para tirar em RAW, ela demora muito para carregar as informações do cartão. Talvez se comprasse o cartão, né? Ela demora muito para carregar as informações do cartão, e no JPEG ela é bem mais rápida. E na configuração também da câmera, você pode escolher o perfil de cor que você quer fotografar. Então o que eu faço quando eu vou fotografar? Na opção da câmera, o perfil de cor, eu tiro um pouquinho da saturação e um pouquinho do contraste. Aí eu deixo ela mais fletada, a foto mais fletada, mais próximo do RAW. Por isso que eu uso o RAW, porque eu já uso um perfil de cor que não força as cores. Eu uso um perfil de cor que vai me dar mais opção de edição. Então eu economizo o meu RAW.
Porque senão, se eu fosse fotografar algum evento que eu não iria corrigir as cores, que pode ser um evento que eu não vou corrigir as cores, que eu só vou entregar as fotos. Algumas apresentações que você entrega através de plataformas de fotos, algumas eventos de festas, de raves, de boates, de apresentação, enfim, esse tipo de apresentação que você só vai jogar num site as fotos, aí você vai ter que se preocupar somente com o enquadramento, não ficar muito torta a foto. Então eu coloco o perfil de cor para fotografar já com saturação alta, contraste alto. Do contrário, eu vou editar depois as fotos, eu tiro um pouco do contraste, eu tiro um pouco da saturação para me dar essa qualidade. Então ela entrega bem melhor. E eu consigo fazer casamentos dessa forma. Em média que eu cobro de casamento, faz o orçamento comigo que eu vou te falar, tá? Eu consigo imprimir um banner com essa foto e ela vai ficar com a qualidade excelente, um banner grande com essa foto, mesmo tirando ela em 1600. Então a questão não é o ISO. As outras fotos ficam em ISO 100, beleza. A questão é você saber expor a foto e também utilizar o flash, principalmente para você ter essa qualidade. Então essa é a questão principal. Você deixa um pouquinho mais clara a foto, porque você vai escurecer na edição. Você vai escurecer na edição. Daí, alguns ruídos vão sumir. Parece que você tirou tudo em ISO 100. E você vai ter uma qualidade excelente depois. Porque é melhor você abaixar as luzes na edição, tirar uma foto mais clara e abaixar as luzes, do que você tirar uma foto mais escura e aumentar as luzes, mesmo em ISO 100. Você tirar uma foto em ISO 100 e ela ficar um pouquinho mais subexposta, um pouquinho mais escura. E quando você for aumentar na edição no Photoshop, vão aparecer ruídos querendo ou não. Tá bom? Você vai estragar um pouquinho da qualidade. Agora, se você tirar um pouquinho mais exposta a foto, dica do César Augusto, e você abaixar na edição os tons, as luzes, a qualidade, os realces, você vai ter mais qualidade na foto. Então, essa é a dica, esse é o pulo do gato, essa é a dica principal. Você saber expor a foto, configurar a câmera, configurar o flash. Agora, a questão da edição, eu creio que aí ficou claro. Para você achar o ISO e fazer essa edição e fazer essa fotografia, a questão da edição é no Photoshop. Se você precisar de algum Photoshop, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo de um Photoshop para você testar. Se você gostar, aí é com você, você compra ele, tá bom? Vou deixar, você vai cair no meu Telegram e lá você vai conseguir testar esse Photoshop. Aí aqui na questão, que nem eu te mostrei, eu fiz a correção, né? A foto ficou um pouquinho torta. E por essa questão aqui, eu não gosto de fazer aqueles pós-processamentos rápidos e jogar no Lightroom. Se pronuncia Lightroom. Lightroom, não sei falar. E fazer o processamento automático não vai corrigir o enquadramento aqui, não vai deixar a foto reta como ela tem que ficar, né? Então eu faço foto a foto. Mas eu automatizo isso de uma forma com que fica mais fácil para fazer a correção. Como eu vi que a iluminação no casamento era uniforme, não tinha variação de luzes, a igreja era bem iluminada uniformemente do começo ao fim, então eu configurei a câmera e fiquei tranquilo. Configurar a câmera e o flash. Agora, se fosse lugares externos, como por exemplo, de frente à decoração nesse aniversário do meu sobrinho, Miguelzinho, de 1 ano, de frente à decoração, eu tinha uma fonte de luz muito forte aqui, então eu tive que achar o ISO aqui e configurar a câmera e o flash. Se eu fosse para outro lugar ou outro ângulo, aí ia mudar isso, então eu tinha que ficar esperto com o ISO, tá bom? A questão aqui de ambiente externo, dependendo aonde está a luz do sol, você vai ter essa variação. E dependendo do tempo que você estiver fotografando, você vai ter essa variação. Mas geralmente, ali, como eu acho que a luz do sol estava tampada, estava nublado. Então eu pego o ISO que tem, configuro o flash e mando ver. Aqui a velocidade ficou alta, na questão dessa foto aqui no externo, a velocidade ficou alta, 1/180, e o ISO ficou o mais baixo possível, perfeito. Tinha uma outra foto que o ISO ela estava em 800, eu não vou achar aqui. E também ficou maravilhoso aplicando essa técnica, de você tirar a foto um pouquinho mais exposta, abaixar na edição os tons claros, e até os escuros também, abaixar na edição a iluminação no total, e aplicar uns filtros que eu mesmo criei. Como eu vou criar esses filtros? Aí vem a parte da edição e também a parte do chat GPT que eu falei. Se você quiser algum
filtro em específico, você vê lá fotógrafos vendendo LUTs, isso, aquilo outro. É só você vir no ChatGPT. Vamos lá, ChatGPT. Qual é o estilo que você quer? Natural, vintage, filme, codec, tons frios, tons quentes, estilo Mode, etc. Aqui você pode querer, se você sabe o nome do LUT, é só você pedir que ele vai te entregar. Aí daí você vem aqui, né, para você corrigir suas fotografias. Você vem Ctrl Shift A e abre essa opção de edição, tá vendo? A câmera RAW, para você digitar. Não é necessário você fotografar em RAW para editar aqui. Ctrl Shift mais A, vou deixar aí na tela para você lembrar. Nessa última opção em pré-definições, você vem aqui, ó, em nova pré-definição, nessas barrinhas, carregar configurações. Aí você pega do computador esse LUT que a inteligência artificial gerou para você. Não precisa comprar de ninguém. Dica clara. E ó, se essa dica não vale seu like, eu não sei o que vale. Você usando o ChatGPT para te ajudar nas ferramentas, nas configurações da sua câmera. Então, por favor, like, se inscreva nesse canal, vão vir novas dicas. Então tá aqui, né? Aí você clica, carrega e você configura depois. Agora, para essa fotografia, você vê alguns pré-definidos aqui que eu já configurei. Eu fiz em alguns outros ensaios que eu fiz e eu utilizo muito bem dessa forma aqui. Eu tenho um cliente chamado Bruno Multimarcas, né? Então eu aplico esse LUT, essa pré-definição. Você viu que deu uma escurecida? E depois eu venho aqui, ó, line, mais esse daqui. E ficou dessa forma. Ficou um pouquinho mais subexposto, não tem problema, ficou perfeita a fotografia. Como eu te falei, o ISO ele ficou um pouquinho mais alto, mas quando você fotografa, um pouquinho exposto, um pouquinho mais exposto, um ponto a mais, tem que tomar muito cuidado com o vestido da noiva. Muito cuidado. Se você não tem esse domínio com a câmera e o flash, tire em RAW. Se você tem, então fotografa se for um pouquinho exposto e você reduz, a qualidade ela aumenta. Então aqui eu tenho essa qualidade, olha, é outra coisa. Vou voltar aqui, tá vendo? Um pouquinho mais claro. Aqui eu tô meio ponto ou um ponto mais exposto. Primeiro passo, reload e segundo. E fica essa fotografia. Em pé, foto em pé, né? Na vertical, perfeita para você colocar no telefone, como foto de telefone. Perfeito se colocar como foto de perfil. Enfim, eu quero que você entenda essa questão de configuração de câmera. Eu quero que você entenda essa questão de edição e também você conseguir os seus próprios LUTs. Você pode criar por aqui, que nem eu te falei, vamos voltar aqui, ó. Ctrl Shift A. Aqui você pode criar os seus LUTs e aqui você mexe na exposição. Exposição menos 0,15, contraste 30, realças menos 30, menos 15, menos 30, beleza. Aqui, quais que eu mexo aqui? Quais configurações que eu mexo? Às vezes eu mexo nas curvas, dependendo da foto, se ficar ainda muito expostas, eu mexo nas curvas. Depois dessas primeiras configurações básicas, eu mexo nas curvas. E com respeito ao tom de pele, eu mexo nesse daqui, ó, ajustes HSL, que você viu que eu diminuí bastante os amarelos e um pouquinho dos laranjas, porque na questão de pele mais escura, quando você vem aqui e aumenta o contraste, ela fica mais avermelhada. Então, aí eu reduzo mais alaranjada, então eu reduzo as laranjas. E na questão de peles mais claras, se você coloca, ela fica muito amarelada. Muito amarelada. Aí eu sempre reduzo. Mexo aqui nessas duas opções, só nos laranjas e nos amarelos. Para salvar, é só você clicar aqui, ó. Clicou aqui, você clica nessa nova projeção e coloca um título e salva o que está em configuração. Salvou, ele vem para cá, para essa aba, tá? Então fica essa dica principal. Aí você configura da forma que você quiser. Lembrando que vibração você ajusta as cores ambientes sem ajustar tanto ao tom de pele. E saturação você ajusta as cores em geral. Isso mexe muito com o tom de pele.
Você vê que em 1600 de longe, com uma câmera de 12 megapixels, que é o básico que eu oriento para você ter, dá uma qualidade surpreendente. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver uma coisa. Vamos achar aqui ruído, vamos achar ruído. Se bem que não tem tanto, né? Ruído. Você vê que ficou tão bem exposto que não tem ruído. Como eu te falei, ainda mais com o flash batendo, porque a questão do flash é principal, porque você achou o ISO do ambiente, quando você bate o flash, você dá uma iluminada melhor nas pessoas que estão à frente, que estão na linha direta do flash. E isso te dá mais qualidade das pessoas. E quando você abaixa em geral a iluminação, se as pessoas já estavam bem iluminadas, vai ter mais qualidade. E o fundo, você abaixa a iluminação, também vai ter qualidade. Realmente. Tá bem sutil aqui o ruído. Tá bem sutil o ruído, mas quando eu aplico, para você ver, quando eu aplico os meus LUTs, olha como é que fica. Entendeu? Bem sutil o ruído. Bem sutil, mas quando eu aplico, olha como é que fica. Então fica essa dica, né? E claro, se você conseguir ambientes com o ISO até mais baixo, a fotografia fica bem melhor. Então vamos fazer nas demais fotos para mim mostrar, né? Eu peguei essa foto aqui, ó. Tem essa foto aqui da minha mãe e as minhas primas. Porque quando eu fotografo, você vê que não ficou cravado, né? Justamente eu tirei essa foto, quando eu fotografo, quando eu vou editar, eu primeiro faço a seleção das fotos. As fotos desfocadas, as fotos com o olho fechado, eu excluo, mas eu deixo na lixeira. E as demais fotos eu já substituo. Quer ver? Essa ficou um pouquinho desfocada. E as aqui elas ficaram com os olhos fechados, né? Você vê, também um pouquinho em ambiente externo ainda, com ISO 100, um pouquinho mais subexposto, um pouquinho mais exposto para mim tirar a luz, mesmo com ISO 100. Aí essas fotos foram que eu excluí, porque as demais eu substituí, né? Então, eu vou aqui corrigir um pouquinho de enquadramento, composição, e venho aqui e aplico os mesmos LUTs, que vão tirar as luzes e vai dar essa qualidade tanto no tom de pele quanto nas cores em gerais. Tá vendo? A qualidade fica sensacional. Aí fica o perfil que eu gosto. E nessa desfocada também dá? Também dá. Só ficou desfocado, né? Só ficou desfocado. Mas também uma foto assim pra... Entendido? É aquela questão, né? Pra você entender. De aniversário delas interno, mas com iluminação que tem essa. Vamos pegar aqui, ó. A Laís Miguelzinho. Aqui, essa daqui dá pra ver melhor a questão que eu te falei da porta da janela, ó. Aqui é a porta. A porta é enorme, a entrada de luz aqui por ela estourando lá fora, estourando lá fora. Mas aí eu já descobri o ISO. Eu vou pegar, fazer uma pequena correção aqui, ó. Vamos dar uma enquadrada melhor. Aí eu venho aqui e aplico as mesmas correções. Observando sempre a questão da pele. Mas mesmo assim as peles não ficaram esquisitas. Porque já está configurado ali. Aí fica essa dica. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Qualquer questão, se você tem alguma técnica que você incrementaria aqui, deixa nos comentários. Se você tem uma técnica que você faz diferente, dá muito bom para você, deixa nos comentários. E olha como é que ficou essa foto. Ele fazendo um de um aninho, né? Ela um de um aninho. Vou voltar aqui. Ó, fechado. E aqui colocando as correções, né? 1, 2. Legal, aqui 1, 2. Aqui na primeira correção
eu corrijo mais as pessoas e depois mais o fundo e as cores também em geral. Olha aqui como que ficou. Claro, o ISO tá 100, né? O ISO dessa foto é 100. Não, o ISO dessa foto é 400. Então, vamos dar uma olhadinha. Foco cravadérrimo deles. Você vê que eu dando um zoom, a qualidade é melhor. Por conta do ISO também, né? Mas mesmo assim, é surpreendente a qualidade das câmeras das DSLRs, mesmo essas mais antigas. E eu voltando aqui, ó. Não tenho ruído, porque a exposição ficou perfeita. E quando eu aplico, vamos pegar esse preto aqui, geralmente o ruído vem, ó. E quando eu aplico os LUTs, as cores ficam maravilhosas. Então fica essa dica, qualquer dúvida, estou aqui à disposição para responder. E até a próxima, tá bom? Um grande abraço.